acompanhando bem de perto o trabalho do esquema de segurança que foi montado em toda a Praça dos Três Poderes. Temos já as imagens ao vivo aqui, as duas em tela já com a gente. E olha só a movimentação, a fila aumentou ainda mais. Temos vários profissionais da imprensa tentando nesse momento ingressar no prédio do Supremo Tribunal Federal, num grande esquema de segurança que foi montado por aí. Há pouco, Marina, Luísa, trazíamos a imagem dos cães farejadores, fizeram ali a varredura na Praça dos Três Poderes. O que mais que você destacam do cenário de momento no entorno do prédio do Supremo Tribunal Federal? Começo com você, Marina. Oi, Carol. Só desejar um bom dia para minha amiga Luísa Martins. A gente já está junto aqui desde as primeiras horas, mas no ar é a primeira vez. E fomos as primeiras a chegar aqui à sede do Supremo Tribunal Federal. As primeiras jornalistas, né, que vão acompanhar, então, todo esse julgamento. E agora a gente já vê uma fila enorme se formando de imprensa, não só nacional, mas também veículos internacionais que vão participar dessa cobertura histórica do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus da trama golpista. É um julgamento que está mobilizando não só a imprensa, mas, claro, as forças de segurança aqui do Distrito Federal. Logo que a gente chegou pela manhã, a gente conseguiu observar os drones, né, sobrevoando aqui a sede do Supremo Tribunal Federal. São drones da Polícia Militar com capacidade de visão noturna, então eles conseguem monitorar movimentações atípicas, ver se tem algum objeto esquecido ou alguma pessoa andando ali fora do perímetro que é permitido pela Polícia Judicial nesse esquema que foi montado, mas é um esquema bastante robusto de segurança que foi justamente planejado para evitar que qualquer tipo de interferência externa possa atrapalhar o andamento dos trabalhos, né, Luísa? E tem também a questão da segurança dos próprios ministros, que também foi reforçada. Exatamente, Marina. E uma coisa que a gente tem que se atentar é que neste ano, o 7 de setembro vai cair no meio desse julgamento todo. Então a gente tem sessões da ação penal sobre a tentativa de golpe hoje e amanhã, aí tem o 7 de setembro que cai no fim de semana e depois o julgamento continua na próxima semana, e isso acendeu um alerta, é claro, aqui na Corte para reforçar ainda mais o esquema de segurança. Em julgamentos de grande repercussão pública, isso já é um protocolo habitual aqui da Corte, um reforço expressivo no esquema de segurança, tanto com mais efetivo, né, com mais agentes de segurança, quanto também um monitoramento mais atento até em relação a ataques virtuais, né, a organizações extremistas que acabam se articulando um pouco pela chamada Deep Web, né, programam ali ataques hackers até aqui ao site, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Então tudo isso está sendo levado em consideração, e com o 7 de setembro, que é uma data que tradicionalmente já inflama, digamos assim, um pouco os apoiadores, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a preocupação se acentuou ainda mais e fez o STF, então, ter uma atenção ainda maior em relação à segurança. Como a Marina disse, a gente viu aqui desde cedinho os drones sobrevoando aqui o prédio do Supremo. Agora há pouco chegaram os cães farejadores para fazer uma varredura aqui nessa área, essa área aqui que dá acesso, né, ao plenário, aos plenários das turmas, onde vai acontecer esse julgamento da ação penal da trama golpista. Além disso, uma articulação constante com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para monitorar aqui o entorno, a Praça dos Três Poderes. O próprio STF, Marina, coloca na nota que fala sobre o planejamento de segurança que tem em vista as experiências com os anos de 2021 e 2022 em relação ao 7 de setembro. 2021, a gente lembra, a véspera do 7 de setembro foi um momento extremamente tenso, foi um momento em que os manifestantes bolsonaristas conseguiram furar um bloqueio na via que dava acesso aqui à esplanada dos ministérios. Havia notícias de grupos extremistas que pretendiam, sim, atacar aqui o prédio do Supremo. Isso, felizmente, foi evitado na ocasião. E 2022 também, pleno ano eleitoral, também foi um momento sensível em relação ao 7 de setembro. Então, a avaliação foi que, neste ano, com o 7 de setembro e um julgamento tão relevante e de grande repercussão, todo cuidado ainda seria pouco. Por isso, todo esse esquema reforçado de segurança aqui no entorno do STF.
Mas o esquema também vai ser estendido até o final do mês por conta da posse do novo presidente, né, Edson Fachin, que toma posse no dia 29 de setembro. Então, esse esquema de segurança vai continuar, Carol. A gente está, inclusive, só fazendo uma observação rápida nessa área que é externa ao anexo 2, onde fica a sala da primeira turma, onde vai acontecer o julgamento. E por aqui podem passar daqui a pouco os advogados. Pode ser que eles optem por entrar pela garagem, claro, vai ser uma decisão de cada um deles, mas em vista do que a gente já acompanhou aqui nas outras sessões, por exemplo, durante os depoimentos, muitos desses advogados acabam passando por aqui, até mesmo porque eles têm interesse de falar com a imprensa, de conversar, falar sobre a expectativa, o que esperam, né, de todo esse processo. Então a gente está de olho aqui, aguardando, agora 7h43 da manhã, eles devem chegar ali por volta das 8h30, pouco antes da data marcada para o início dos trabalhos. Daqui a pouquinho, até porque, Luísa, Marina, há a expectativa de que as defesas dos réus já consigam se manifestar durante essa semana, nessas primeiras sessões, né, Luísa? Como é que está esse cronograma quando a gente olha para os trabalhos do Supremo Tribunal Federal? O que a gente já consegue antecipar? E com relação à segurança, um outro ponto que também merece destaque, a preocupação com qualquer tipo de mobilização em frente a quartéis. Exatamente, essa é uma preocupação constante, especialmente depois do que a gente viu no 8 de janeiro de 2023, né, Carol? A gente viu que o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército depois das eleições de 2022 foi dali, né, que acabou partindo a manifestação que acabou resultando naquelas cenas lamentáveis que a gente viu de ataques aos prédios dos três poderes, mas com mais vigor, vamos colocar assim, aqui no Supremo Tribunal Federal, que foi sim o prédio mais prejudicado. Então, sem dúvida, esses traumas, digamos assim, a gente vinha citando 2021 e 2022, mas com certeza 8 de janeiro de 2023 também é uma data que ainda está muito recente aqui na memória do tribunal e exige esses reforços na segurança. Quanto à expectativa do cronograma, digamos assim, Carol, o que a gente tem de expectativa hoje vai abrir a sessão, o ministro Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma, vai fazer uma breve abertura dos trabalhos e aí já passa a palavra para o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que vai fazer a leitura do relatório do caso, uma espécie de resumo, um resumo estendido, digamos assim, de tudo que se coletou até aqui, mas ainda sem nenhum juízo de mérito, né? Ainda não é o momento do ministro Alexandre de Moraes votar. Depois da leitura desse relatório, abre para a Procuradoria-Geral da República, que vai fazer ali a sua sustentação oral, repetindo basicamente o que colocou nas suas alegações finais, pedindo a condenação, então, de todos os réus, e aí, em seguida, abre a palavra, né, para as defesas dos réus, primeiro Mauro Cid e depois os demais, em ordem alfabética, pelo nome do réu, e aí, com isso, cada um vai ter ali, né, sua 1 hora para dar ali os seus esclarecimentos, tentar convencer os ministros do Supremo sobre as suas posições, né, em relação, obviamente, à absolvição dos réus. Então, essa é a expectativa para esses primeiros dias e votos dos ministros só para a semana que vem. Só para complementar rapidinho o que a Luísa disse, Carol, é importante a gente trazer aqui também a informação que foi apurada, inclusive, pelo nosso colega Eli Jonas Maia, sobre um trabalho que foi feito pelos advogados de defesa na última semana de percorrer os gabinetes dos ministros para tentar se antecipar em relação ao que vai ser apresentado. Então, alguns até solicitaram, por exemplo, uso de material audiovisual durante essa exposição, durante, né, o momento ali em que vão ter o tempo para fazer as suas defesas. É o caso, por exemplo, da defesa do general Augusto Heleno, que pediu formalmente ao STF para usar esse material. Inclusive, a defesa teve de enviar com antecedência tudo que vai ser utilizado para que o STF pudesse testar e falar, ok, esse material, então, vai poder ser utilizado. Então, daqui a pouco a gente vai acompanhar a chegada dos advogados para saber de que forma eles estão articulando, o que eles estão esperando para esse início de julgamento, com a expectativa de que eles já possam se manifestar entre hoje e amanhã. O que vem de estratégia, vamos acompanhar em detalhes. Portanto, daqui a pouco os advogados devem chegar à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Temos Marina Demore e Luísa Martins já posicionadas diante de qualquer informação, declaração das defesas. A gente, claro, vai trazer aqui na nossa cobertura especial da CNN Brasil. Obrigada às duas. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.